Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo, aqui para mais um tradicional giro de notícias, aqui nessa sexta-feira 13, chuvosa. Vamos falar aí um pouco então sobre o que está acontecendo com o Santos, fora aí do profissional masculino, que nós já sabemos, conseguiu aí uma vitória contra o Libertad, mas não é só isso, que tem de mata-mata muito tenso nos próximos dias. Domingo começa, enfim, a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino, e o Santos vai lá de novo enfrentar a Ferroviária, a maldita Ferroviária, que já eliminou o Santos 2 vezes seguidas do Brasileirão. E dá uma pedra no sapato, é um time que costuma ser muito bem treinado, tem muita tradição no futebol feminino. E o Santos vai mais uma tentativa de tentar de classificar, conseguir uma classificação, quebrar esse tabu aí e seguir adiante no campeonato. Lembrando que o Campeonato Brasileiro dá vaga para a Libertadores Feminina, para os dois primeiros colocados. Então seria muito bom que o Santos conseguisse pelo menos chegar na final, né? Que as sereias conseguissem chegar na final. O jogo é às 4 da tarde, lá na Fonte Luminosa. As sereias terminaram em quarto, a Ferroviária terminou em quinto, então o Santos decide em casa por ter a melhor campanha, pelo menos neste momento. E o Santos, que agora tem a Tatiele Silveira, ex-treinadora da Ferroviária, então já deve conhecer aí algumas jogadoras, e que começou o Campeonato Paulista bem, não muito bem, assim, bem, porque ganhou de 4-1, claro, ótimo, excelente, mas o time feminino da Portuguesa não é exatamente muito parâmetro, e a Ferroviária sim, a Ferroviária é um time complicado, ganhou das sereias na primeira fase, então um jogo difícil. Domingo 4 da tarde, domingo então tem feminino mata-mata e masculino campeonato brasileiro, assim, dois campeonatos brasileiros para acompanhar. Transmissão da CBF TV, ou seja, Eleven Sports. Vamos torcer para que tenha uma transmissão tão boa como foi a do Paulistão, né? A equipe do Paulistão mandou muito bem. Então, Ferroviária e Santos, transmissão da Eleven Sports, 4 da tarde de domingo, jogo de ida. O jogo de volta, se eu não me engano, vai ser na outra segunda-feira, dia 23, se eu não me engano, às 7 da noite. Confirmaremos no futuro próximo, mas eu acho que é isso, e aí é aquele rolê, assim, se der o mesmo número de resultados e o mesmo saldo de gols, se o Santos ganhar por um gol, perder por um gol na volta e vice-versa, pênaltis, que é onde a Ferroviária costuma nos eliminar. Enfim, bate na madeira e torce para que dessa vez seja diferente e a gente consiga eliminar a Ferroviária. Indo para a base, puxa vida, mais um resultado ruim do Sub-20 do Rodrigo Chip, aí, o Rodrigo Casarim. O Santos recebeu a Água Santa no CTR Pelé e muita chuva, muita poça de água. Acabou perdendo de 1-0. Foi um gol assim, muito interessante, que o cara do Água Santa cobrou lateral, o outro meteu uma bicicleta para cruzar a bola e o Vinícius completou pro gol de cabeça, assim, foi um gol bem interessante. E no mais, o Santos não conseguiu de novo mostrar um bom futebol. Teve alguns momentos assim que o Vitorino tentava alguma coisa, tentava errado. Teve uma hora que ele até tomou uma bronca porque estava voltando do impedimento. Enfim, o Santos foi a campo com Edu Araújo, Gustavo Moreira, Yale, Thiago Balieiro, depois Gabriel, e o Wellington Tim, depois Jefferson. Matheus Nunes, depois Estênio, Victoriano e Alex, João Vitor, depois André Quitino, Wesley Patati, depois Thomas, Brian Krieger, depois Davi Apolinário, técnico Rodrigo Chip. Então aí mais um resultado ruim. O Santos que tinha empatado no primeiro jogo do Campeonato Paulista Sub-20 contra a Portuguesa Santista de 0-0. Então aí 2 jogos, um empate e uma derrota para o Sub-20. Rodrigo Chip que segue na sua sina de não conseguir uma vitória com esse time. Falando de base, mas não tão base pero não mútil, o Ângelo foi convocado para a seleção Sub-17. Vai ter alguns jogos preparatórios contra o Paraguai nos dias 2 e 5 de setembro e a apresentação é no dia 25 de agosto. O Ângelo, que não vem tendo muito espaço, né? Ele vai
desfalcar o time no jogo de volta do Atlético Paranaense e contra Flamengo e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Jogo de volta, imagino que seja. 25? Isso, porque é o jogo de... Não, é o jogo de ida, então. Se apresenta dia 25 de agosto. 25 de agosto é o jogo é o jogo de volta. Talvez o jogo de ida também, porque o jogo de ida do Santos é exatamente dia 25. E talvez ele possa se apresentar um pouco depois, já que o embarque para a capital paraguaia, segundo a Gazeta Esportiva, está marcado para o dia 31. Então, enfim, possivelmente no jogo de volta, talvez no jogo de ida também, não teremos o Ângelo. Mas aí é aquela coisa, né? O que vai acontecer? Porque o Diniz não costuma usar o Ângelo mesmo. Será que o Diniz vai aproveitar para ter uma folga aí das críticas ou ele vai usar isso como desculpa para o time não jogar melhor? Que daí, eu acho que o Diniz não vai fazer isso porque seria um absurdo, né? Ele nunca coloca o Ângelo, aí na hora que ele é convocado vai usar ele como desculpa. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele simplesmente vai acabar não desfalcando de verdade o time. Mas, enfim, não teremos o Ângelo, que eu considero ruim, né? Eu acho que ele poderia ter chances, mas são jogos muito difíceis, talvez contra o Cuiabá, né? O Cuiabá não está tão bem no campeonato. Enfim, não teremos o Ângelo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Quem também não teremos nos próximos dias é o Zanocelo, que vinha jogando, vinha entrando bastante, assim, principalmente no lugar do Sanches, mais ou menos, né? O Sanches saía para entrar o Pirani, mas quem fazia aquela volância mesmo era o Zanocelo. Ele já ficou de fora da lista contra o Libertad, acho que anunciaram um pouquinho antes do jogo de ontem. E foi confirmada uma lesão muscular, ele vai perder mais ou menos 2 semanas. Então fica aí de fora do próximo jogo contra o Fortaleza, do outro jogo contra o Libertad. Possivelmente não joga também contra o Inter também não. Talvez esteja de volta aí pela Copa do Brasil ele também não pode jogar, né? Porque acho que ele já jogou pelo Mirassol. Então, talvez ele volte contra o Flamengo, esteja à disposição contra o Flamengo. Nada bom. E ele é mais um, né? O Marinho aí tá... Deram uma notícia assim, o Marinho não joga contra o Fortaleza. Talvez ele jogue no jogo de volta contra o Libertad. Ele tá fazendo um tipo de tratamento para tirar o sangue do joelho, porque ele teve um hematoma interno, parece dar um tipo de hemorragia, enfim. E o Danilo Bosa também não se recuperou. Então, muitos desfalques. O Danilo Bosa é complicado, inclusive, porque nós precisávamos de um zagueiro na Sul-Americana, já que o Kaique foi expulso. Enfim, não temos Danilo Bosa, não sei quem que vai ser o zagueiro reserva. Eu já estou vendo aí o Balieiro entrando na zaga improvisado na hora que precisar. Ou Bruno Marques, que foi o que eu falei da outra vez, né? E para terminar, o Alisson foi anunciado efetivamente como deixando o Santos como vendido para o Al-Hazen da Arábia Saudita. Cerca de 4 milhões vão entrar aí para o Santos. Espero que entrem, né? Não sei, o Santos tem tanta dívida. Mas, enfim, todo respeito aqui ao Alisson. Ele é um jogador que a gente critica muito, assim, como torcedor. Critica o jogador, porque, enfim, o Alisson tem as suas limitações técnicas, mas nunca faltou vontade, nunca faltou respeito, nunca faltou amor pela camisa. E isso é um negócio tão raro ultimamente que não acho que tem um torcedor do Santos que seja assim ingrato e que não goste do Alisson como pessoa, como tudo que ele representou. Então, muito obrigado, Alisson. Melhor sorte possível aí na sua caminhada, que o seu salário seja excelente e que, não sei, talvez você volte um dia. Eu acho que não para jogar, porque se você voltar para jogar vai estar ainda mais velho. Não sei se vai ser o caso, mas para acrescentar no elenco não acho que seja impossível. Mas que volte aí e se um dia estiver passando pela Vila Belmiro e encontrar com você, certamente pedirei para tirar foto e pedirei um autógrafo e cumprimentarei muito, muito agradecido por tudo que você já fez pelo Santos. Então, muito obrigado, Alisson, melhor sorte possível. E aí a gente volta a pensar nos nossos problemas, né? É menos um jogador que nós temos à disposição. Vamos ver o que acontecerão aí nos próximos jogos, né? Esse mês que é um mês bastante complicado, a gente não cansa de repetir. Tem Fortaleza fora de casa que é complicado, tem o jogo de volta do Libertad, que, enfim, é mata-mata de Sul-Americana, Internacional, mata-mata contra o Atlético Paranaense, Flamengo, jogo de volta, tem muita pauleira esse mês. Mês decisivo aí para ver o que o Santos vai sofrer até o final do campeonato, né?
Vamos ver se a gente consegue se classificar aí nos mata-matas e se consegue não se aproximar muito da zona de rebaixamento. Então, mês difícil, mês complicado, mas vamos seguir acompanhando. Então sigam nos acompanhando, dê o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, diga o que você acha, deixe seu agradecimento para o MM Alisson aí, nosso glorioso volante. E pra cima deles. Abraço.